Amém. A gente começou a falar na semana passada sobre esse personagem, Davi. E a razão da gente começar a tratar de Davi é porque a Bíblia fala bastante sobre ele. E existe, dentre as suas muitas atributos, suas muitas qualidades, um nome que Deus dá somente a ele. Deus, o próprio Deus fala a respeito de Davi, dizendo assim: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Isso chama a nossa atenção. O que isso significa quando Deus fala isso para um homem? Quando Deus, declara isso a respeito de um homem. Então, a gente falou na semana passada um pouquinho sobre um episódio na vida de Davi, talvez seja um dos mais famosos, um dos mais marcantes, quando Davi vence um gigante. A história uma das mais famosas, mesmo para quem nunca leu a Bíblia, essa é uma história famosa. E hoje a gente quer falar de um outro episódio que eu tenho a impressão de que muitos que estão aqui talvez nunca tenham sequer ouvido. A não ser que você seja um estudioso, tenha lido a sua Bíblia com cuidado, Estude, por exemplo, esse livro de 1 Samuel com cuidado, 2 Samuel, e você vai ver alguns episódios na vida de Davi que não são tão famosos, mas que trazem consigo princípios que são muito importantes e muito marcantes, são fortes. A história que a gente vai contar hoje para você é extremamente forte e às vezes a gente não consegue compreender tudo que está envolvido nela, mas eu oro a Deus para que o Espírito Santo fale o que você hoje precisa muito ouvir. O que eu queria que você guardasse no seu coração é uma frase que eu não coloquei aqui no nossos slides, mas é o âmago de tudo que a gente vai falar aqui nessa noite. A frase é a seguinte: quando você se sente abandonado, você está enganado. Quando você se sente abandonado, você está enganado, porque Ele prometeu que nunca vai te abandonar. Mas essa sensação, ela é real, é um engano. Nós acreditamos em muitos momentos da nossa vida que nós estamos sozinhos. Em alguns momentos da nossa vida nós somos levados a pensar aonde é que Deus está. E se eu perguntar aqui, todo mundo já viveu um momento assim? Talvez algumas pessoas estejam vivendo um momento assim. E essa é a premissa do que a gente quer falar hoje para você. Que confiar em Deus é um desafio gigante quando nós nos sentimos nervosos, quando nós nos sentimos abandonados ou quando nós nos sentimos amedrontados. Não é difícil confiar em Deus e acreditar nele com toda a nossa vida quando nós não temos muito a perder, quando tudo vai muito bem. Mas há momentos onde a pressão é muito forte, onde alguma coisa acontece e mexe com tudo e vira a nossa vida de cabeça para baixo, e pode ser um daqueles momentos onde nós ficamos extremamente nervosos. Quando eu boto nervosos, significa quando você fica com raiva, chateado, você fica sem saber muito bem o que fazer por causa desse sentimento. Quando você tem a sensação de abandono, que você está sozinho, que você foi deixado sozinho numa circunstância. Ou quando você está com medo, com receio, com uma preocupação, talvez de algo que seja desconhecido. Essas três condições, elas têm um poder imenso de minar a determinação até da pessoa mais disciplinada que você conhece, até da pessoa mais devota a Deus, até daquelas pessoas que são os nossos heróis do nosso dia a dia, dos dias de hoje, são heróis da fé que nós admiramos muito. Essas pessoas, quando são esses sentimentos, quando há uma sensação de que estamos sozinhos, ou há uma sensação de frustração profunda, que traz raiva consigo, que traz ira, que traz uma chateação, uma irritação, um nervosismo, ou quando nós nos sentimos sozinhos, abandonados, essas forças têm o poder de nos fazer ultrapassar até mesmo todos os limites morais e éticos que nós estabelecemos para nós mesmos. Coisas que a gente diz assim: eu nunca faria uma coisa dessa. Nós fazemos, muitas vezes por causa desses sentimentos. Coisas que a gente olha para as outras pessoas e diz: por que essa pessoa está cometendo essa loucura de fazer isso? Mas é porque ela está debaixo daquela pressão. E a gente pensa: nunca, jamais eu faria uma coisa dessa. Jamais eu teria essa reação. Jamais eu faria como ele fez. No entanto, de repente a gente se vê fazendo a mesma coisa, pela força que esses sentimentos trazem. São os gigantes, talvez mais influentes na nossa vida. E eu conheço um pouquinho a respeito de você. E eu acho que quando você lembra
dos maiores arrependimentos da sua vida. Dos momentos que você pensa, se eu pudesse voltar lá, eu mudava tudo. Com certeza, eles têm a ver com esses sentimentos. Você tomou alguma decisão debaixo de alguma dessas forças. Ou você se sentiu com medo, ou sozinho, ou com raiva. Algum tipo desses sentimentos. E eu me arrisco a dizer que esses sentimentos vão estar envolvidos também nos arrependimentos futuros que você venha a ter. As coisas que você ainda vai fazer e vai pensar, por que eu fiz? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz justamente isso? Eu me arrisco a dizer que foi por causa disso aqui, porque em algum momento a pressão foi tão forte que você se sentiu nervoso, abandonado ou amedrontado. O que acontece quando você se sente assim? O que acontece é que nós nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa. Nós achamos que temos, é normal isso, eu tenho que fazer alguma coisa por causa daquela pressão, a gente não consegue simplesmente esperar, ficar parado. Por mais que alguém chegue para a gente e fale, calma, espera, Deus vai te dar uma direção, existe algo que nos compele, eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que fazer qualquer coisa. Muitas vezes nós nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa e não importa muito o que, mas eu tenho que fazer qualquer coisa. E a gente confia no nosso próprio instinto, nós acabamos fazendo aquilo que vem naturalmente para nós, ou na ilusão do que a gente acha que funcionou antes, mas na verdade nunca funcionou. E quantos de nós já tomamos decisões que complicaram totalmente a nossa vida, que embolaram o meio de campo, né, que fizeram uma grande confusão na nossa vida, decisões que trouxeram consequências que eram ainda piores do que a gente estava sentindo. Então, em algum momento eu me senti amedrontado, em algum momento, às vezes uma dessas coisas, às vezes são as três juntas. Eu me senti abandonado, ou eu me senti por alguma razão irritado. E o que quer que estava me causando isso me levou a uma atitude. E quando eu faço aquilo, o que acontece depois é pior do que eu estava antes. Complica ainda mais a minha vida. Nos deixa sentindo ainda mais solitários, ainda com maior medo, ainda nos sentindo ainda mais rejeitados do que estávamos no início. Eu e você conhecemos pessoas que, algum tempo atrás, estavam nos dando conselhos. E agora nós olhamos para ela e vemos elas tomando as piores decisões. Por quê? Porque estão debaixo de uma dessas ou de algumas dessas três emoções. Para ilustrar isso, a gente está usando esse personagem bíblico real, que existiu aproximadamente no século XI a.C., 1.100 anos, ou melhor, 3.100 anos atrás, aproximadamente, 3.000 anos atrás. Esse jovem que tem uma trajetória sensacional que a Bíblia narra com muito cuidado. E é muito interessante quando você vê as ondulações na vida de Davi. Um dia ele está lá em cima com Deus, outro dia ele está lá embaixo. Um dia ele está extremamente confiante, toma as melhores decisões, e outro dia ele se sente extremamente sozinho, amedrontado e toma as piores decisões. E eu e você, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai saber, Davi cometeu dois erros gigantescos, dois erros imensos. Um deles é muito famoso, que acontece quando ele tem os seus 50 e poucos anos de idade. Ele já é o rei de Israel, o segundo rei de Israel, depois de Saul. E a gente conhece um pouquinho dessa história, talvez a gente fale dela um pouco mais à frente. Mas Davi também cometeu um outro erro gigantesco, pelo qual ele não é muito famoso. Mas agora ele está apenas com 20 e poucos anos, mais ou menos 22 anos de idade. E esse grande erro de Davi, esse erro gigante, não é tão famoso, mas é extremamente interessante para ilustrar o princípio que a gente quer tratar hoje. Na semana passada a gente viu esse rapaz chamado Davi com 15 anos de idade descer um vale, o vale de Elá, para se encontrar com o que poderia ser a sua morte certa, a ameaça de morte. Eu acho que o vale de Elá deve ser o vale da sombra da morte que Davi menciona no Salmo 23. A ameaça de morrer é muito grande. Nós acompanhamos ele quando ele desce até lá com uma coragem que a gente não entende, com uma clareza que só ele tem no meio de todo aquele exército de israelitas. Ele entende uma coisa: quem tem aliança com Deus não precisa ter medo de nada. Quem realmente confia em Deus pode vir o que vier contra. Deus é muito maior. Que clareza,
Que confiança! E como isso produziu essa coragem em Davi, que nenhum soldado treinado teve. Que o próprio rei, que tinha sido constituído por Deus, ungido por Deus, que era um homem poderoso, forte, e era o mais alto que tinha Israel, não foi enfrentar os gigantes. Golias, Davi nunca chama Golias de gigante, ele enxerga de outra maneira. Ele percebe tudo de uma outra maneira. E ele desce aquele vale. E para surpresa tanto de um exército de um lado quanto do exército do outro lado, Davi mata aquele gigante. Primeiro com uma pedrada, depois tirando a sua cabeça com uma espada. A espada do próprio Golias. E naquele momento, o que acontece em seguida é que Israel tem uma das suas maiores vitórias, porque os filisteus fazem uma coisa que eles jamais deveriam ter feito, eles fogem. E imediatamente Israel vai atrás dele e a matança não acaba, não para nunca, até que finalmente termine, e os despojos são muito, uma grande vitória de Israel. O que acirra ainda mais essa luta, essa rivalidade entre Israel e os filisteus. E Davi, da noite para o dia, se torna uma lenda, se torna o herói nacional, ele se torna o cara mais importante de Israel. Todo mundo se apaixona por Davi. Não é? A gente ficaria apaixonado quando alguém faz isso por nós, pelo nosso povo. Esse cara se levantou, quantos anos ele tem? 15 anos, é mesmo? Meu Deus, que rapaz, como Deus usa esse rapaz, que coisa tremenda. E o rei havia prometido, olha, quem derrotar os gigantes vai ganhar alguns benefícios, dentre eles vai ser meu genro, vai se casar com uma minha filha. E a Bíblia diz que Davi, ele se chega ao rei e diz, eu não sou digno de ser genro do rei, o que deixa os israelitas ainda mais apaixonados por ele. Meu Deus, que humildade, quem rejeitaria uma oferta dessa? Cá entre nós, eu acho que Davi olhou para essa filha e não deve ter gostado muito dela, ou então ele realmente, porque ele tinha 15 anos de idade, talvez pensasse, será que esse é o momento? Mas o tempo passou, e Davi se torna uma peça muito importante na guarda dos israelitas. Ele se torna o comandante da guarda pessoal de Saul. E nos próximos 7 anos, aí ele se apaixona por uma outra filha de Saul, chamada Mical, e eles se casam. Eu acho que Saul devia estar pensando assim, se ele estiver na minha família, eu acho que eu consigo controlar melhor. Porque a popularidade de Davi estava subindo vertiginosamente. As pessoas faziam músicas para ele. E nas músicas eles colocavam Saul como alguém que um papel secundário e Davi lá em cima. Talvez o povo já tivesse sabido que Samuel havia ido na casa de Saul, de Jessé, e ungido Davi como o próximo rei. E eles estavam já animados, porque o próximo rei vai ser esse rapaz. Saul, que era uma pessoa absurdamente insegura, estava pensando que será que essa seria uma boa maneira de controlá-lo? Trazê-lo para casa, mantê-lo comigo. Grande erro para Saul, porque Davi não era controlável pelo rei. Davi, ele era dirigido por Deus. E o que acontece nos próximos 7 anos é que há momentos em que Saul está super feliz com Davi, Davi cai nas suas graças e está tudo bem. E há outros momentos onde Davi é perseguido para morrer pelo próprio rei Saul. A Bíblia narra um momento onde Saul, na sua irritação, a Bíblia fala que ele está sendo o tempo todo perturbado por um espírito demoníaco, pega uma lança e joga para matar Davi e erra por um milagre, porque ele era um bom guerreiro, mas não acertou. Davi consegue se desviar, estilo Matrix, não sei, mas consegue não ser acertado por aquela lança, um dos episódios, mas nos próximos 7 anos isso vai acontecendo, e culmina num jantar. Jantar era uma das refeições mais importantes, principalmente se você pudesse sentar à mesa do rei. Davi havia sido convidado agora como o seu comandante da guarda pessoal e genro do rei. Claro, ele se assentava na mesa do rei, mas nos últimos dias Davi não tem vindo quase sentar. Sempre tem uma boa desculpa, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E Saul pergunta para o melhor amigo de Davi, Jonatas, o seu próprio filho, o que deixa Saul ainda mais irritado. Meu filho, meu primogênito, o herdeiro do trono, ele é o melhor amigo de Davi. A minha filha é casada com ele. Saul está num beco sem saída. E ele pergunta frequentemente para Jonas, cadê Davi? Por que ele não veio hoje?
E Jonas sempre dá uma desculpa. Sabia que o ambiente não estava muito bem entre eles. Até um determinado momento que a Bíblia narra em 1 Samuel, no capítulo 20, quando Saul faz essa pergunta, onde é que ele estava? E Jonas mais uma vez está cobertando por Davi. E Saul tem a sensação de que a sua família está conspirando contra ele. Uma pessoa insegura tem a impressão de que está todo mundo olhando para ela e contra ela. É o caso de Davi, de Saul. E o que acontece no 1 Samuel 20, a partir do versículo 30, é um daqueles versículos que faz a gente pensar se a gente deve dar a Bíblia para as crianças lerem, porque tem algumas coisas que são tão violentas. Aqui Saul fala algo muito forte, ele fala assim: a ira de Saul se acendeu contra Jonas, seu próprio filho. E ele disse: filho de uma mulher perversa e rebelde. Você consegue imaginar a cena? Ele está sentado à mesa, seu filho de uma mulher perversa e rebelde, que faz o ambiente ficar complicado, especialmente se essa mulher perversa e rebelde também tivesse sentada à mesa. Seria extremamente desagradável, a gente pensa. E eu não sei qual é o problema que Saul tem com ela, mas aparentemente é grande. E ele continua dizendo: será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé, Davi, para a sua própria vergonha? E para a vergonha daquela, ele não consegue deixá-la em paz, aquela que o deu à luz. Problemas sérios desse casamento, né? Você percebe? E agora Saul revela o que é a grande preocupação dele. Enquanto o filho de Jessé, Davi, viver, nem você, Jonatas, nem o seu reino serão estabelecidos. Saul era o primeiro rei de Israel. A expectativa dele e de todo o povo é que isso acontecesse de pai para filho. O próximo rei seria o primogênito do rei, Jonatas. E agora Saul mais uma vez sentencia Davi e diz: agora mande chamá-lo e tragam a mim, pois ele deve morrer. E Jonatas vai. Só que Jonas não vai chamar Davi para vir. Claro, Jonas é amigo de Davi, o tempo todo está cobertando por ele. Jonatas vai até Davi e fala alguma coisa do tipo, e eu tenho certeza que foi mais ou menos assim: vaza. Não está assim na Bíblia, mas eu tenho quase certeza que ele falou isso. Davi rala, né? Davi, você vai ter que ir embora. Deixar a cidade? Não, você vai ter que deixar a nação. Porque o meu pai dessa vez está realmente decidido a matar você. Mas eu sou o responsável pela segurança dele, eu sei. Mas eu sou o genro dele, eu sei. Mas você vai ter que ir embora, se você quiser continuar vivo. E agora, tenta se colocar no lugar de Davi. Davi agora está sendo acometido por esses gigantes. Ele está agora com medo. Ele se sente amedrontado. Medo de perder a sua própria vida. Ele se sente sozinho, rejeitado pelo homem, rejeitado pelo povo, pela nação, pela qual eles têm dado o seu sangue. E Davi não fez nada de errado. Absolutamente. No entanto, ele é colocado nessa posição. Então Davi, ele se encontra mais uma vez, como eu disse para você, abandonado, nervoso, com medo. E Davi faz o que eu e você fazemos quando nos sentimos abandonados, nervosos e com medo. Davi se descontrola. Davi perde o controle da sua vida, ele entra em pânico. E o que Davi vai fazer agora é o que eu chamo de entrar no modo de sobrevivência. Sabe quando é que você entra no modo de sobrevivência? Quando você começa a fazer coisas que você jamais faria debaixo de outras circunstâncias. Mas é por uma questão de sobrevivência. Só que o que está dirigindo Davi não é um instinto de sobrevivência. O que está dirigindo Davi são esses sentimentos. Ele tem a impressão de que ele está abandonado. Ele está irritado. Ele está com medo. Ele se descontrola. E Davi foge dali, como havia sido sugerido. E ele vai fazer uma coisa que, quando eu ler para você, parece que é a coisa mais inocente, mais inofensiva, mas é extremamente grave. É interessante, se você conversar um pouco com as pessoas, talvez algumas que estão aqui, você já deve ter batido um papo com alguém que falou isso. Um gesto tão pequeno causou algo tão grande. Uma coisa tão simples, aparentemente, provocou uma onda gigante. E isso é mais comum do que a gente pensa, e acontece exatamente nesse episódio. Já deve ter acontecido com você. Quando você é colocado debaixo de pressão.
Quando você pensa que não tem saída, e eu tenho a sensação de que eu estou sozinho, que Deus realmente me abandonou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu estou sozinho. Essa era a sensação de Davi. No capítulo 21, então, no versículo 1, a gente vê que Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Nob era a cidade que naquele momento se tornou meio que a capital religiosa de Israel. Jerusalém não fazia parte de Israel, aliás, frequentemente Jerusalém entrava e saía do território israelita, era muito ocupado. Nesse momento, onde a arca tivesse, a arca se movia às vezes de uma cidade para outra a fim de protegê-la, onde a arca tivesse, ali se tornava a capital estratégica religiosa de Israel. Nesse momento estava nessa cidade chamada Nob, e ali eles tinham um tabernáculo e os sacerdotes, e o principal, o sumo sacerdote, chamava-se Aimeleque, que é um nome que eu particularmente gosto muito, porque ele é uma interjeição, né? Davi deve ter chegado lá e falado, Aimeleque, não sei, isso seria um desrespeito da parte dele. De vez em quando você bate o pé, né? Sai essa palavra, assim, não sei. Mas Aimeleque é esse sumo sacerdote. Davi chega até ele, e olha o que diz o próprio versículo 1. Aimeleque tremia de medo. E eu queria que você entendesse por quê. Quando se encontrou com Davi, com ele, perguntou, por que você está sozinho? Ninguém veio com você? O que isso significa? Aimeleque sabia muito bem, como sumo sacerdote, ele tinha uma posição importante, Davi era o cara em Israel, ele era a figura militar mais importante do reino. E Davi não viajava nunca sozinho. Aonde Davi ia, ele tinha 1000 homens com ele. 1000 homens é 2 vezes o que a gente tem aqui aproximadamente, de homens. Imagina 1000 homens entrando numa cidade, todo mundo percebe. Claro, Davi não entrava num lugar nunca no anonimato, todo mundo sabia que ele estava entrando. Por isso que, de cara, Aimeleque tem a impressão que tem alguma coisa errada. E imediatamente ele pensa, talvez a minha vida esteja em risco, para Davi estar aqui sozinho, me encarando. E ele treme de medo, o que você está fazendo aqui sozinho? Ninguém veio com você? E respondeu Davi, aqui é que começa um drama muito interessante. Davi vai mentir agora. Davi vai contar uma mentira, embora Davi seja totalmente contra mentira, totalmente contrário. Semana passada a gente estabeleceu, ele registrou como um dos seus salmos, como vários salmos, como ele ama a lei de Deus, como ele é um devoto daquilo que Deus estabeleceu. E Davi revela isso o tempo todo. E a lei de Deus, os 10 mandamentos mais importantes, um deles dizia que você não deve mentir nunca. Não mentirás, na nossa versão às vezes é não dirás falso testemunho. E Davi estava no lugar onde as tábuas, onde Deus havia escrito isso, estavam ali dentro de uma arca. Se ele quisesse era só andar um pouquinho, pegar, ele ia ler o original. E ele sabia muito bem que mentir nunca era uma opção. No entanto, ele está com muito medo. Ele está se sentindo sozinho. E debaixo desses sentimentos, muitas vezes o homem se esquece daquilo que Deus falou. Muitas vezes é difícil seguir um caminho que Deus tem para mim e confiar nele quando eu estou debaixo dessas forças. E Davi mente. E ele mente da seguinte, e é uma mentira horrorosa, descarada, é fácil perceber que ele está mentindo, ele não sabe mentir bem. Davi fala o seguinte, o rei me encarregou de uma certa missão. Quem é que fala assim, né? E me disse, e ele continua falando com Aimeleque, ninguém deve saber de coisa alguma. Aimeleque, ninguém tem que saber, ninguém pode saber. É secreto. Sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E você está sentindo falta do meu exército de 1000 homens, vou te explicar por quê. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Ele não é péssimo em mentir. Davi não sabe mentir direito. Claro que Aimeleque percebeu que tinha alguma coisa errada. E era uma mentira, ele estava mentindo ali mesmo na presença do sacerdote, na presença de Deus, na presença das tábuas da aliança, sem nenhum pudor. O que Davi não sabia é que essa mentira ia custar a vida de Aimeleque, de toda a sua família e de muito mais gente.
uma mentira. E Davi continua e fala: agora então, o que você pode me oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Eu preciso de provisão. E Amaleque pensa: tem alguma coisa errada. Você é o guarda, o chefe da guarda pessoal do rei. Você nunca está sozinho. Agora você está aqui sozinho. Agora você está com fome, querendo pão. E Amaleque responde: eu não tenho pão. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. O pão consagrado era o seguinte: existia, em algum momento eles criaram essa tradição. O sacerdote, quando chegava o sábado, e eles iam guardar o sábado, antes disso ele cozinhava, ele assava pães bem fresquinhos e colocava no templo como se fosse uma oferta de gratidão a Deus pelo sustento. Algo que eles estabeleceram: nós vamos ofertar a Deus, vamos deixar aqui para Deus. Curiosamente, eles chegavam no dia seguinte, Deus não tinha comido nenhum daqueles pães. E assim acontecia toda semana. E como aquele pão havia sido consagrado, eles estabeleceram uma regra a respeito daquilo, que uma vez que Deus não pegou os pães, eu posso comer, contanto que eu esteja cerimonialmente purificado. Eu preciso estar legal, né, com uma série eu preciso tomar alguns banhos, não posso ter relações com a mulher, e uma série de outras coisas, aí eu posso ter acesso àqueles pães consagrados. Era o que acontecia. Uma vez que era dedicado a Deus, só quem estava puro poderia tocá-lo ou comê-lo. Davi se aproveita daquela suposta ingenuidade do sacerdote, ele se garante na sua própria astúcia, e agora ele está mentindo para matar a fome. Davi aparentemente se esqueceu completamente que Deus tem o poder de prover e de sustentar. Deus já tinha transformado Davi de um Zé Ninguém, da noite para o dia, para alguém muito importante e muito poderoso. Deus conseguiu manter Davi seguro, sem precisar que Davi revelasse toda a sua inteligência, astúcia ou capacidade de enganar. E Davi começa sozinho como um pastor de ovelhas e Deus o faz rei. E agora que Davi pensa que essa possibilidade é real, que eu havia sido ungido por Samuel lá na minha casa, eu venci um gigante, eu me tornei alguém muito importante em Israel, e quem sabe, realmente eu vou ser rei. Ele se sente ameaçado de perder essa posição, e ele acha que ele mesmo precisa garanti-la. E o sacerdote dá a Davi os pães consagrados. Davi mente para matar a sua fome. Você lembra que na semana passada, Davi estava totalmente firme em Deus? O que aconteceu com "em ti confio, ó Senhor, a minha esperança está em ti o tempo todo"? Para onde que isso foi? Davi esqueceu completamente disso. E é aqui que a história começa a ficar realmente dramática. Davi até agora pediu pão, mas ele vai um pouco além. Davi perguntou a Amaleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Se ele já estava nervoso, ele ficou muito mais. Você não tem nem comida e não tem nenhuma arma. O que realmente está acontecendo? E queridos, se isso for um filme, nesse momento a trilha sonora ia ficar bem dramática. Porque o que vai acontecer em seguida é tão profundo e tão forte. E é aquele momento que acontece de vez em quando com a gente, quando parece que Deus está dizendo assim: acorda, preste atenção no que está acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo? Davi pergunta: você tem alguma faca, uma lança, uma espada, alguma coisa para ser a minha arma? Por quê? Ele continua: não trouxe a minha espada, mais uma mentira, nem qualquer outra arma, porque o rei exigiu urgência. Eu tenho sempre uma boa desculpa para aquilo que eu não tenho. E o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. E Davi é imediatamente transportado para 7 anos atrás, onde ele desce realmente naquele vale e corta a cabeça de um gigante com a sua própria espada, sendo que a única coisa que ele tinha na mão era uma atiradeira, uma funda. E ele precisava se lembrar nesse momento de algo que ele não lembrou. Como eu disse para você, onde está
o rapazinho que escreveu aqueles versos tão lindos que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É isso que estava acontecendo há 7 anos atrás naquele vale. E de repente Davi se lembra daquela tarde onde ele faz o inimaginável. Ele desce num vale onde ninguém mais quer descer, ele vai sozinho desafiar e vencer um gigante. Depois que Davi vence Golias, ele guarda a espada como um souvenir, né? Como uma lembrança daquela vitória. Quem não faria isso? Eu faria também, você? Não tem nada de errado, é uma ótima ideia. Devia ser uma espada grande, ele guardava na sua tenda. Mas em algum momento Davi pega aquela espada, limpa ela completamente e entrega ao sacerdote como uma oferta a Deus. E a partir dali, aquela espada fica guardada onde estivesse o tabernáculo. Davi entrega aquela espada como um gesto que diz assim: eu sei que não fui eu que venci aquele gigante. Eu não posso carregar essa glória comigo, eu tenho plena convicção de que foi o Senhor que me livrou das garras do leão, do urso e do gigante filisteu. Eu tenho plena convicção de que não, a minha força não está em mim mesmo, mas está no Senhor. E agora Davi está sendo confrontado com todas essas verdades, e aparentemente ele não acorda. Quando ele tenta lembrar do que aconteceu há 7 anos atrás, ele precisava lembrar que ele é o autor desse discurso que diz: todos, ele fala isso para Golias, todos os que estão aqui, todo o exército dos filisteus, todo o exército de Israel, o rei Saul, você, todo mundo, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 7 anos atrás, o que aconteceu com esse rapaz? Que corre na direção do perigo ao invés de fugir dele. Que tem uma coragem que nos deixa impressionados. O que aconteceu com Davi? A resposta é medo, raiva e abandono. Esses 3 gigantes têm o potencial de nos fazer esquecer os gigantes que já foram derrotados na nossa vida. Quantas vezes eu vejo isso acontecendo? Quantas vezes as pessoas se aproximam e falam: pastor, eu estou vivendo um drama terrível, eu não sei o que fazer. Só que na história, no currículo daquela pessoa, Deus já deu tantas vitórias. Mas nós esquecemos de quantos gigantes foram vencidos quando somos atacados por esses 3. Às vezes por um deles, às vezes pelos 3 ao mesmo tempo. Davi tem uma oportunidade fantástica. Deus dá a Davi uma visão clara, nítida. Aqui está a espada do próprio cara que transformou você, Davi, numa lenda. Naquela tarde, você se tornou a pessoa mais importante de Israel. E aqui está uma prova viva disso. E Davi parece que os seus ouvidos ficam surdos em relação a tudo aquilo. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue. Não há nenhuma outra espada. Essa é a oportunidade. Essa era a oportunidade de Davi lembrar: peraí. Eu não tinha pensado nada disso, mas agora que você falou nessa espada, eu preciso me lembrar que quem me deu vitória 7 anos atrás foi Deus. Eu não fugi do perigo, eu corri contra ele, porque Deus é comigo. Eu posso confiar nele de verdade. Eu tenho essa plena convicção. Não, Davi, ele não consegue. O sentimento, a pressão é tão forte. E ele entende que é uma boa oportunidade de pegar a arma. E Davi diz: não há outra melhor do que essa espada. Dê-me essa espada. E Davi lamentaria essa decisão pelo resto da sua vida. E esse gesto se torna uma parte permanente da sua história. É o que acontece comigo e com você. As decisões mais dramáticas da nossa vida, que se a gente pudesse voltar atrás mudaria, se torna parte permanente, se torna uma marca, que pode ser uma cicatriz pela nossa vida inteira. Como eu disse para você, foi um dos grandes erros de Davi. Esse que você acabou de ver. Pastor, não estou vendo nada de tão grave assim. Davi decidiu resolver as coisas sozinho, do seu jeito, com as suas próprias mãos. Com uma espada
que foi usada pela última vez pelas mãos de um grande guerreiro que foi derrubado por um menino de 15 anos. Davi não se lembrava de nada disso. Mas a espada que ele estava levando com ele não era a espada de uma vitória, era a espada de uma derrota. Ela pertencia a Golias. Uma arma derrotada, uma reação precipitada, e pelo que nós vamos ver, gera um resultado desastroso. E é aqui que a minha história, a sua história, a história de Davi se cruza. A gente se encontra com ele aqui nessa intercessão. Quando nós mais precisamos de Deus, nós temos uma inclinação, uma tendência de confiar menos nele. Não é interessante? Quando a gente mais precisava e mais deveria correr para ele, há algo em nós que parece que nos inclina, nos dá uma propensão de ir na direção contrária. E nós optamos pelas coisas que nunca funcionaram antes, que não nos trouxeram para onde nós estamos hoje, que muitas vezes faz com que nós nos arrependamos. E é tão fácil perceber isso quando está acontecendo com você, com outra pessoa. É muito difícil perceber quando está acontecendo comigo. É tão fácil perceber quando você está indo pelo caminho errado, que você vai tomar a decisão errada e talvez chamar a sua atenção ou te aconselhar, mas quando sou eu, é tão difícil enxergar isso no espelho. Por que é tão fácil a gente apontar para dizer, isso está errado? Você jamais deveria fazer isso, isso não é bom, isso não é ético, isso não é moral, isso não deveria acontecer, você está sendo desonesto, você está sendo... Mas quando sou eu, por que a gente faz distinção? Eu te digo, foi porque você se convenceu que a sua situação é diferente. É ou não é? Você está convencido que o seu caso é um caso à parte, você é uma exceção da regra. Foi o que Davi pensou. Davi pensou uma coisa que de vez em quando tenta nos assombrar, e talvez você não use essas palavras, mas elas estão inseridas, estão no coração disso. Davi deve ter pensado algo do tipo assim, se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo comigo. Como essa experiência, essa circunstância pode estar acontecendo na vida de alguém que está, no meu linguajar e no seu, em Cristo. Se realmente Deus me salvou, se eu sou de Jesus, como eu tenho que experimentar o que eu estou experimentando? E queridos, a gente às vezes não quer aceitar isso, mas a vida tem isso, faz parte da nossa vida, experiências, momentos assim. Como eu disse para você mais cedo, eu queria que você guardasse isso, é fácil demais confiar em Deus quando não há nenhum risco. Né? Os meus filhos estão voltando agora de um acampamento. Eu lembro quando eu ia para acampamento na minha adolescência. Não sei se você teve aquela experiência, pegar um gravetinho, jogar no fogo e fazer uma oração. Eu lembro do meu coração apaixonado por Jesus e dizer, Senhor, eu te entrego tudo que eu sou. E quase que eu ouço Deus falando, mas André, você nem tem tanta coisa assim. O que você tem realmente para me entregar? O carro que você dirige nem é teu. Claro que Deus não falou isso, claro que Ele aceitou tudo que eu estava entregando a Ele, mas é tão fácil entregar e confiar tudo que eu sou, quando eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada de tanto valor, quando eu, aparentemente, se der errado, está tudo bem. Não há nada a perder. Mas é difícil, é um desafio confiar nele, quando a gente corre o risco de perder algo de valor. Seja uma posição, seja um relacionamento, seja alguém, seja o que for. No desenrolar da história, Davi pega aquela espada de Golias e foge. Você sabe para onde que ele foge? Ele foge para os filisteus. Que ótima ideia! Para a cidade de Gate. Você sabe quem era de Gate? Golias. Ele vai com a espada do cara que ele matou, que gerou numa carnificina que matou um monte de filisteus. Tudo bem, foi 7 anos atrás, mas ele chega lá para buscar refúgio no meio dos seus inimigos. Não dá muito certo. E ele se achega querendo ajuda, querendo apoio, dizendo, a gente pode planejar alguma coisa, mas a liderança lá dos filisteus, o rei fala, tem alguma coisa errada, nunca a gente vai confiar nesse cara. E Davi, percebendo que agora a vida dele corre risco, ele vai dar um passo ainda mais fundo, ele se finge de maluco.
Ele começa a arranhar as coisas, começa a babar. Está escrito na Bíblia, você pode ver lá. É de verdade. E ele consegue sair dali sem que ninguém o prenda, sem que ninguém o fira. E ele foge para uma caverna. E na caverna, finalmente, ele chega ao fim de si mesmo. E ele começa finalmente a fazer o que a gente falou hoje pela manhã, que acontece com o filho pródigo. Em algum momento ele cai em si. E agora ele tem um pouco mais de clareza, ele procura um profeta, ele vai a uma cidade e ele pede orientação. Eu preciso saber o que Deus quer fazer comigo. Finalmente Davi começa a apontar para uma direção um pouco mais clara. Mas o dano já foi feito. Naquele momento que Davi estava lá com o sacerdote Aimeleque, tinha uma outra pessoa lá que ninguém viu. Um cara chamado Doeg, que era o responsável principal pelos pastores de Saul. Ele tinha uma posição muito importante. E esse chefe, esse homem chamado Doeg, ele ouve ou ele vê o que está acontecendo entre Davi e Aimeleque, o sacerdote. E ele vê Davi recebendo pão, ele vê Davi recebendo uma espada, mas ele não consegue compreender todo o contexto, mas é o suficiente para ele pegar uma mensagem distorcida e levar até o rei Saul. E ele vai até o rei Saul e fala: rei, eu sinto muito te dizer, mas não é só a sua filha, o seu filho, a sua família e outras pessoas que estão conspirando contra você. Aparentemente o próprio sumo sacerdote está se aliando a Davi contra você. E no próximo capítulo 22, a partir do versículo 10, ele diz assim: Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, em favor de Davi, e também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então, versículo 11, o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. E a loucura do rei Saul, a sua insegurança, faz ele acreditar que realmente o sacerdote está contra ele, embora ele não esteja. No versículo 13, Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele? Ou seja, tudo que você faria por mim, pelo rei, por um guerreiro que está a nosso favor, você fez a ele que está contra mim, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo. E Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi? Aimeleque diz alguma coisa do tipo: eu não sei o que você está falando, rei. Isso é novidade para mim estava tudo bem entre vocês. Davi foi até lá em seu nome. E ele responde algo: quem é entre os seus oficiais tão leal quanto Davi? Essa é a fama de Davi. Ele é o cara que você realmente pode confiar. Ele é o seu genro do rei, capitão de sua guarda pessoal. Rei, ele é o cara responsável pela sua segurança. Ele é o guarda-costa-mor do rei e altamente respeitado em sua casa. Aimeleque está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Será que foi essa a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. O rei, você acha que é a primeira vez que eu e Davi conversamos? Claro que não, o senhor sabe que ele frequentemente está comigo e a gente se orienta, O que está acontecendo? O que está vendo, rei? Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai. Aimeleque garante que toda a sua família está inocente do que está acontecendo, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. Eu não faço ideia do que você está falando, rei Saul. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Da família toda de Aimeleque, os sacerdotes nobres, havia ali 85 homens. E o rei fala para a sua guarda: mate todos eles, ali na frente deles. Só que os guardas se recusam, os oficiais se recusam a erguer as mãos para matar os sacerdotes. Rei Saul, com todo respeito, nós vamos matar os seus inimigos.
Nós vamos matar verdadeiramente aqueles que se reúnem e conspiram contra o rei e contra o reino. Mas nós não vamos matar os sacerdotes do Senhor. E Doeg, aquele que foi, né, o responsável por essa confusão toda, percebe uma oportunidade e fala para o rei: se eles não quiserem, eu quero. E o rei dá ordem, Doeg mata, na presença do rei, de todos que estão ali, 85 homens. A Bíblia diz que eram sacerdotes em Nob. Mas Saul não havia terminado ali. No final dessa passagem diz que ele manda eles irem até a cidade de Nob e matarem a todas as pessoas, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos. E todos os animais, não é para sobrar nada. Nada justifica essa loucura do rei Saul. Mas quem é o grande responsável? Quem está por trás disso tudo? E muitas vezes a gente nem, às vezes, percebe. Na sua frente, Saul tem 85 sacerdotes do Senhor mortos na sua frente. Ele ordena que todas as pessoas, inclusive crianças recém-nascidas, morram, porque aquele sacerdote supostamente está conspirando contra mim. Só um dos filhos de Aimeleque consegue fugir e vai até Davi, talvez profundamente ferido, e relata a Davi o que aconteceu. E agora Davi, com seu coração dilacerado, tem que ouvir o que aconteceu e, como eu disse, Davi agora está entendendo um pouco mais claramente o que está acontecendo. No final do versículo 22, do capítulo 22, ele diz: eu sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Na verdade, Davi era responsável pela morte de todos os habitantes de uma cidade. A gente talvez esteja falando de centenas ou milhares de pessoas. O que acontece é que algo que a gente precisa perceber, que talvez a sua história não seja tão dramática assim, mas há toques do que a gente está percebendo na história de Davi que se relaciona imediatamente com a gente. A verdade é que quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, resolver as coisas do seu jeito, às vezes parece ser o certo, mas dificilmente termina bem. Davi está aqui para ensinar isso, gente. Isso é verdade para todos nós. Será que você e eu não olhamos isso às vezes na vida de outras pessoas e percebemos essa sua decisão pode significar algo muito grave amanhã? E quando a gente percebe isso com clareza na vida de outras pessoas, não é tão difícil perceber isso na vida dos outros, mas por que é tão difícil perceber isso na nossa vida? Quando há momentos onde nós estamos tão nervosos, que nós fazemos coisas que nós nunca imaginamos que nós faríamos. Nós entramos nesse modo de sobrevivência onde fazemos coisas que nós mesmos dizemos que somos contra aquilo. Você já viu histórias, e eu e você já vimos isso, pessoas que acabaram caindo numa questão de adultério. Todas elas que já conversaram comigo, a história é muito parecida. Você conversa e fala: André, eu entrei nisso, eu caí nisso, mas deixa eu te falar, você sabe, você me conhece. Eu sempre abominei isso, sempre achei a coisa mais absurda do mundo, uma pessoa trair no casamento. Isso para mim não faz sentido, não tem cabimento. No entanto, de repente isso se tornou uma opção para mim, eu acabei caindo. Aquilo que eu nunca imaginei que eu faria. E outras parecidas com essa. Eu sou extremamente contrário, eu sou totalmente avesso a isso. Mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa me colocou contra a parede. E eu achei que agora aquilo que eu nunca pensei que faria se tornou uma opção. E de repente eu faço. Por quê? Porque você está se sentindo sozinho, ou com algum medo, ou com algum sentimento distorcido. A gente pensa em fazer coisas que sempre dizemos para os outros não fazerem. De repente aquilo se torna uma opção plausível para nós. Porque essas emoções são gigantescas. São muito poderosas. Mais uma vez, os grandes arrependimentos da sua vida parece que trazem consigo esses sentimentos. Então, antes de você ir para casa hoje, eu preciso fazer algumas perguntas. Na verdade, eu queria que você fizesse para você mesmo.
e pensasse. Eu vou colocar aqui para você ver. Não sei se você consegue ler. A sua sensação de abandono, ira ou medo, ou seja, não necessariamente você está abandonado, mas você tem essa sensação. Ou você está irritado, você está aborrecido, você está debaixo de muita pressão. Ou o medo está provocando pensamentos de fazer alguma coisa que você jamais pensaria de fazer em outros momentos. Você jamais pensaria em fazer. Relacionalmente, entre você e outra pessoa. Financeiramente, uma decisão que você pode se arrepender. Fisicamente, talvez você esteja pensando em recomeçar um mau hábito que você demorou anos para se ver livre, que foi um dos desafios mais difíceis da sua vida, mas agora, por causa de toda a pressão, você se sente inclinado a voltar a fazer algo que demorou tanto para você se livrar daquilo. E será que você já viu isso dar certo para alguém? Você já viu isso funcionar para alguém que você conhece? A sua sensação de abandono, ira ou medo está provocando o pensamento de fazer alguma coisa que você jamais pensaria em fazer em outros momentos. A sua sensação de abandono, a mesma coisa, né? E a pergunta é, o que é essa coisa? A sua sensação de abandono, ira ou medo está provocando o pensamento de se envolver com alguém que você jamais pensaria em se envolver em outros momentos. Quem? Eu nunca liguei de volta, mas agora eu estou pensando em ligar. Eu deixei claro para aquela pessoa que não tinha a menor chance da gente ter um relacionamento, mas já que ela está aberta, talvez eu me abra também. E essa pergunta é a mais importante de todas que eu vou fazer para você agora. Quem, além de você, pode sofrer por causa do que você tem pensado em fazer? Eu estou lembrando que a história de Davi parece ser uma história que começa inofensiva e termina de maneira trágica. E Davi está marcado para a sua vida inteira, por causa de um gesto que parecia ser inofensivo. Totalmente pressionado pelas circunstâncias, ele age como alguém que não tem Deus. Quem, além de você, pode sofrer? E eu sei qual é a resposta. Quem mais está envolvido nisso? Você sabe qual é a resposta para essa pergunta? Quem, além de você, pode sofrer por causa do que você tem pensado em fazer? São as pessoas que você mais ama. E as pessoas que mais amam você. Quem pode ter o futuro afetado por causa das suas decisões? Porque você decidiu ceder a um impulso, pressionado pelos sentimentos de solidão, de raiva ou de medo. E nós temos uma ótima justificativa para dizer que aquilo foi mais forte do que eu. E a última pergunta para você: que conselho você daria a alguém como você? Se você estivesse do lado de fora dessa história. Talvez a melhor seja: que conselho você daria a alguém que é você? Porque não é interessante, quando se trata de outra pessoa, para a gente é óbvio. Quando se trata de outra pessoa, não tem nem conversa, não tem questionamento, é óbvio, você tem que fazer, você não pode fazer aquilo. É muito fácil entender, é muito fácil perceber. Mas quando é você, você acredita que você é a exceção da regra. No meu caso, André, é diferente, você tem que entender. Deixa eu falar para você, você não é a exceção da regra. Você é uma pessoa única, mas a sua experiência não é única. Você é uma pessoa muito especial, eu tenho certeza que é. Não estou falando da boca para fora, não. É mesmo. Mas a sua experiência não tem nada de especial, é mais comum do que você imagina. Você é uma pessoa sem igual, mas a sua experiência não é sem igual. Pelo contrário, ela é a mesma de muitos, de tantos outros que talvez você tenha até já aconselhado. Ou talvez venha aconselhar. Que conselho você daria a si mesmo? O que é legal é que a Bíblia nos mostra que conselho Davi nos daria. Não Davi de 22 anos, mas Davi agora maduro, depois que o tempo passou.
A Bíblia registra os seus conselhos. Ele escreve no seu diário. E no Salmo, no capítulo 9, ele deixa esse conselho para a gente. Ele fala: o Senhor é refúgio para os oprimidos. Na hora de se esconder, não se esconda dele, se esconda nele. Ele é o refúgio para os oprimidos. Você não é o seu próprio refúgio. A sua inteligência, a sua astúcia, a sua capacidade, o que você acredita que consegue fazer sozinho, não deveria e não pode ser o seu refúgio. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora das adversidades. Outras versões vão dizer uma fortaleza, uma torre segura, uma torre forte. Uma torre segura significa, e é um termo que a gente usa hoje em dia nunca, mas na Bíblia aparece bastante, fortaleza. Sabe o que é a fortaleza? Nos momentos de guerra, os lugares onde eu podia fugir e realmente encontrar segurança. Nos momentos onde a coisa ficava muito complicada, muito difícil, onde a minha vida estava em risco, eu poderia fugir e entrar nessa cidade, e entrar nessa fortaleza, e entrar nessa torre forte e realmente estar seguro. Se você tem sido apertado pelas circunstâncias, se esses sentimentos têm, de alguma maneira, amedrontado, assombrado você, não corra de Deus, corra para Ele. Não fuja dele, mas fuja para Ele. Davi se refugiou na sua própria capacidade, que ele acreditava que tinha de controlar os resultados. Eu tenho tudo sob controle. A gente não tem isso muitas vezes na nossa boca. Davi diz: o Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Ele continua: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Davi diria o seguinte: eu pensei que eu estava abandonado, mas eu estava enganado. Eu achei que eu estava sozinho, mas não estava. Quando você sente que está abandonado, na verdade você está enganado. Ele nunca te deixa sozinho. E Davi diria para você, querido, querida, se ele pudesse subir aqui, pegava o microfone e ia falar: não cometa esse erro. Não cometa o erro de acreditar que você está sozinho. O que é maravilhoso, 1000 anos depois de Davi escrever essas palavras, o descendente mais famoso de Davi, que a Bíblia diz que inclusive nasceu na cidade de Davi, ele olha para uma multidão de israelitas oprimidos, sofrendo, fracos, tendo que ser subjugados pelos romanos. Ele olha para eles e ele diz o que está em Mateus 11, o próprio Senhor Jesus fala: venham a mim. Ele pode falar isso. Ele se coloca no lugar do próprio Deus, e só Ele poderia fazer isso. E diz: vocês podem encontrar em mim o refúgio de vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você está sendo sobrecarregado por esses sentimentos? Venham até mim e eu lhes darei descanso. E ele continua: tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, a minha perspectiva, a minha maneira de enxergar a vida, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando você se sente abandonado, você está enganado. Não fuja. Para um pouco. Lembre-se do que Ele já fez por você. Não se mova até que você seja guiado e dirigido por Deus. O Senhor, Davi deixa para a gente, é refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade. Se você permitir, eu vou mudar só uma palavra. O Senhor é refúgio para os oprimidos e é a sua torre segura na hora da adversidade.